Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horário vocês estarão assistindo esse vídeo, tá? Mas meu nome é Laisa, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, tá? Alguns de vocês já devem ter visto aí meu nome por aí. Ajudei a fazer algumas correções de umas tarefas de vocês, as composições dos seres vivos. Espero que vocês tenham gostado do feedback. Estarei aí com vocês essas 4 aulas seguidas aí, que eu vou estar gravando as aulas para vocês, disponibilizando aí no Moodle. Tô na reta final do curso já e vou estar fazendo esse estágio com vocês nesse momento para terminar, né, a carga horária do estágio obrigatório. Espero que vocês gostem, tá? Fiz uns slides aqui para vocês com bastante carinho. O meu computador tá um pouquinho lento e a câmera dele é bem escura, então eu decidi não ligar, tá? Mas vocês podem entrar em contato comigo sempre que quiser, tirar qualquer dúvida. Também a professora Josi, que é a professora efetiva de vocês, estará à disposição aí. Eu não tenho muita afinidade com aula online, né? Gosto bastante do presencial. Mas enfim, é o que temos para agora, né? Vamos fazer o que for possível, tá? Também sou aluna como vocês, né? Também sinto as mesmas dificuldades, mas é de cada um, né? Estamos aí superando a cada dia, tá? Vou trabalhar com vocês com o livro de vocês, né? Conexões com a Biologia, capítulo 6, tá? Começa na página 172. Saúde, bem-estar físico, mental e social, tá? Vou apresentar aqui, vocês percebem que ele tá meio lentinho aqui? Mas é normal, tá? Esperamos, né, que essa pandemia passe logo, melhore logo, pra gente poder voltar a conversar, a ter aulas presenciais, né? Porque a gente sabe, né, o quanto é complicado essa adaptação, né, desse sistema de ensino remoto. Mas estamos aí, tá? Saúde, bem-estar físico, mental e social. Prof. Laisa e FPR Umuarama. Para começar, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já pararam para pensar como seria a vida sem o SUS, tá? Sem o Sistema Único de Saúde. A gente tem uma visão do Sistema Único de Saúde de que é ruim, que é o que a mídia implanta, né? Que é ruim, que é superlotado, de corredores abarrotados de gente, de lugares sem suporte, sem infraestrutura. A gente viu aí que o pessoal estava sem oxigênio em Manaus, né? Que estava tendo pouco oxigênio, que teve que ser comprado, que os artistas também tiveram que ajudar, né? Nessa questão aí da pandemia, né? Mas hoje a gente vai entender um pouquinho de como funciona o SUS, tá? Esse artigo que eu vou disponibilizar para vocês é do Drauzio Varela, tá? Ele diz o seguinte: sem o SUS é a barbárie. Nossa, por que ele diz isso? Porque ele viveu no tempo em que não tinha SUS e viveu esses 30 anos de SUS, depois, né, da criação do SUS. O SUS tem 30 anos. Então ele já praticava medicina antes e até hoje ele pratica. Ele viveu esse meio termo aí de ter e não ter SUS, né? Então ele conseguiu construir esse artigo a partir da visão dele de como era antes e como está agora, tá? Eu vou disponibilizar esse artigo para vocês, depois vocês vão ler e vocês vão pensar um pouquinho sobre essa questão, tá?
de como seria a nossa vida sem o SUS. Depois que a gente terminar a aula, vocês vão me responder, tá? Agora nós temos o conteúdo da apresentação, né? São os pontos importantes que iremos discutir nessa aula. Nós vamos falar um pouquinho de diversidade cultural e concepção de saúde. Vamos falar um pouco sobre a OMS. Professor, o que é a OMS? Calma, a gente vai descobrir. A gente já ouviu falar muitos de vocês acredito que saibam, né? Já ouviu falar aí, teve bastante repercussão aí nesse governo, né? Por conta da pandemia. Vamos ver que saúde é um direito de todos, tá? Vamos ver um pouquinho dos aspectos demográficos, dos indicadores sociais. Aí a gente vai entrar um pouco na saúde no Brasil, tá? Ver o histórico de saúde do Brasil, os personagens importantes da medicina brasileira. E eu vou fazer com vocês um adendo às mulheres da medicina, né? Que a gente não pode deixar passar em branco, que tem que dar mais visibilidade também, né? Não só os homens, mas também as mulheres. Todos temos que ter o nosso espaço, né? E depois, finalmente, a gente vai falar um pouco sobre o SUS, tá? Vamos ver como que ele funciona, como que ele age, né? Nos municípios, nos estados, a nível de união e também no nosso dia a dia, tá? Diversidade cultural e conceito de saúde. Pessoal, tudo que a gente está conversando aqui hoje, tá? Está lá no livro de vocês, a partir da página 172, tá? Mas o que é saúde? Saúde é tido como oposto ao conceito de doença. Uma pessoa que é saudável, ela não é doente. Uma pessoa que é doente não está saudável, não tem saúde, não está com pouca saúde, está com saúde em falta, né? Algumas das definições de saúde, elas dizem que um corpo saudável é aquele corpo que funciona adequadamente, aquele organismo que está funcionando em perfeita harmonia. Um corpo doente é um corpo que tem um problema que atrapalha o seu funcionamento, um problema que atrapalha o seu organismo, né? Alguma enfermidade, né? O conceito de doença, ele se modifica ao longo do tempo, né? A gente não tem um conceito pronto de doença. Doença não, de saúde. Desde os primórdios, né, das civilizações, as pessoas atribuíam aí as enfermidades, as doenças aos espíritos, né? Apelava para a religiosidade, falava, é culpa dos espíritos maus, culpa das más energias. Você está doente porque você tem más energias atraem coisas ruins, né? Na Idade Média, a Igreja Católica costumava condenar quem estava enfermo, né? Dizia que era castigo divino. Você tá doente porque você tá pagando por alguma coisa ruim que você fez, tá pagando pelas coisas que os seus antepassados fizeram, né? Então quando a gente estuda a Idade Média, a gente vê muito isso, tá? Mas começaram-se os estudos de anatomia e fisiologia, começaram aí os grandes estudiosos da época, eles começaram a dar uma atenção, né? Conseguiam começar a estudar anatomia e fisiologia e começaram a ver que não, que aquilo ali estava errado, que era um conjunto do que a pessoa vivia, do ambiente, né? Do que a pessoa passava, de como a pessoa comia, era um conjunto de modificações que acarretavam aquele problema que a pessoa tinha, né? Ou até outros tipos de contaminações, né? A gente teve Louis Pasteur que fez uns experimentos, né? Que foi quando começaram a se descobrir a existência dos micro-organismos, né? Que ele fez o experimento, que ele colocou um caldo nutritivo, né? Vocês já devem ter ouvido falar que ele colocou um caldo nutritivo, tampou a boca do caldo e ferveu e ele esterilizou, ele viu que não tinha nada lá. E aí depois de um tempo ele
quebrou a boca, abriu, né, deixou o negócio aberto, né, deixou o experimento aberto para o ar e acabou contaminando o experimento, né? Apareceram lá micro-organismos naquele experimento. Então ele viu, ele entendeu que haviam micro-organismos, né? Que existiam micro-organismos patogênicos, tá? Começou-se a entender isso aí. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, a gente ouviu aí a pandemia inteira falar de OMS, a OMS é isso, a OMS é aquilo, a OMS falou isso, falou aquilo, né? Afinal, quem que é a OMS, tá? A OMS, ela diz que a saúde é um direito de todos, ela é a Organização Mundial de Saúde. Ela foi fundada em 1948, tá? E desde então ela faz aí essa atuação na saúde pública, né? Nas questões de saúde pública, nas pesquisas, ela faz normas sanitárias, tá? Ela foi responsável pela erradicação da varíola, né? Mas atualmente ela se preocupa mais com algumas doenças transmissíveis, né? Como a AIDS, a ebola, a tuberculose, conter aí a malária, tá? E depois da criação da OMS, a gente teve aí o artigo 196 de 1998 da Constituição Federal, que dizia que a saúde é um direito e um dever do Estado, tá? E a partir daí começou a celebração de políticas públicas para se ter igualdade de acesso aos serviços da saúde, tá? E a OMS, ela tem alguns indicadores que ela chama que ela classifica como qualidade de vida, tá? Que é o saneamento, alimentação e moradia. São os principais, né? Para uma pessoa ter qualidade de vida. Agora a gente vai ver um pouquinho dos aspectos demográficos e os indicadores sociais. Esses indicadores sociais, eles também são criados pela OMS para definir alguns parâmetros, né, de desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos países e saber como que está a vida das pessoas desses países, né? Nós temos ali um dos principais indicadores, a expectativa de vida, né, que é a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país, tá? Temos a taxa de mortalidade, que é o tanto de pessoas que morrem no ano, tá? O tanto de mortes por ano. Temos a taxa de mortalidade infantil, que é uma das principais taxas que a gente deve ter aí em mente, que é a taxa de mortalidade de crianças até 1 ano de idade, tá? Também temos muitas outras, né? Como a taxa de analfabetismo, que são as pessoas que não sabem ler e não sabem escrever, né? Temos aí a taxa de saúde, que é a qualidade de saúde, de alimentação, de saneamento. Temos a qualidade de vida, né? Que é aquela que a gente falou. E nós também temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é o parâmetro para saber se um país, para classificar se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido, né? Ele significa o grau de desenvolvimento que um país tem, né? Ali a gente tem um site do IBGE, mas esse site do IBGE, como que ele funciona? O site do IBGE fornece todas essas informações para nós sobre o Brasil, tá? Vou entrar aqui para vocês no site do IBGE e vou mostrar para vocês as últimas pesquisas do IBGE, né? Isso aqui também é uma fonte muito bacana para vocês utilizarem em trabalhos, tá? Em trabalhos de pesquisa.
que se precisarem, ele tem todas as informações. Vou entrar aqui e mostrar para vocês. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o pessoal do IBGE que passa na sua casa todo ano para fazer o censo. Fica perguntando, você tem... Fica perguntando lá para seus pais, você tem quantos filhos? Você tem isso, você tem aquilo, você tem água potável, você não tem, né? Eles que fazem essas medições e fornecem os indicadores sociais do Brasil, tá? Aqui a gente tem, várias notícias, PIB do Brasil, estatística de gênero, ocupação de mulheres e menores em lares com crianças de até 3 anos. Aqui você seleciona o estado, tá? Vou colocar aqui o nosso Paraná, ele vai fornecer os dados aqui do Paraná. Isso aqui é bem importante, pessoal. Mas assim, é só a título de curiosidade mesmo, para vocês verem como funciona. Aquele monitorial, população estimada. Vamos ver se consigo achar aqui o Paraná. Tá meio lento. Pessoal, a área territorial, população estimada, densidade demográfica, matrículas do ensino fundamental, o IDH do Paraná. Aqui tem as informações do governador da capital de Curitiba, total de veículos, rendimento mensal e domiciliar per capita, também é um indicador, renda per capita, tá? Se relaciona ao poder de compra de cada pessoa. Aqui fala, receitas realizadas, despesas empenhadas. Tá bem difícil de carregar esse negócio aqui, mas é porque o computador tá terrível. Mas enfim, aqui vocês vão encontrar, as estatísticas gerais, tá? Do país. Sociais, população, trabalho, educação, saúde, habitação, tá? Econômicas, agricultura e pecuária, indústria e construção, comércio. Condições de vida, desigualdade, pobreza, isso aqui é muito importante. Ciência, tecnologia e inovação, também importantíssimo, né? Questões de gênero, cultura, recreação, esporte, meio ambiente, né? Estatísticas experimentais, painel de indicadores, A gente entra um pouquinho aqui e vai passar os indicadores do Brasil. Aqui temos, painel de indicadores, fala da inflação, mostra variação do PIB, desemprego. Temos aqui vários dados, indústria, comércio, serviços, variação do PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, PIB per capita, que é a renda relacionada ao poder de compra das pessoas, tá? Aqui nós temos a estimativa da população, o último censo em 2020, tá? E o anterior foi em 2019, a gente consegue ter uma noção do quanto cresceu a população, tá? Desemprego, renda média mensal, escolarização das pessoas, o último foi em 2019.
tá? Analfabetismo, a taxa de fecundidade também é um indicador social importante, que é o número de filhos por mulher. Taxa de mortalidade infantil, que a gente acabou de conversar. Aí nós temos outros indicadores, ó, indicadores agropecuários, tá? Então, esse é o site mais confiável para saber essas informações, tá? Vocês podem estar utilizando ele sem medo aí, quando vocês tiverem que fazer trabalho, principalmente geografia também, vocês vão conhecer, vão estudar um pouco mais isso daí, se já não viram, né? Então, esse é o site do IBGE, né? A gente fala tanto do IBGE, mas às vezes a gente não conhece, né? Não sabe do que se trata. Vamos voltar aqui para nossa aula. Se eu não me engano, pessoal, o IDH do Brasil, o Brasil tá em, acho que, 80º lugar, se eu não me engano. 78, 79, algum desses aí. Eu não me lembro com muita certeza, tá? Mas ele tá bem abaixo, se eu não me engano é 0,700 alguma coisa que tá que o IDH ele é medido de 0 a 1. Nenhum país ainda chegou ao 1, tá? Que quer dizer é o país mais top, mais desenvolvido. E também nenhum país tem a taxa zero, né? Mas a gente consegue ter uma noção aí de como que funciona. Ai, gente, tá. Então, pessoal, voltando aqui. Agora a gente vai entrar na saúde, no assunto da saúde no Brasil, tá? A gente vai falar um pouquinho do histórico da saúde no Brasil. Obviamente, né, a saúde no Brasil ela vai sofrer influências indígenas, né, que os indígenas já estavam aqui, africanas, dos africanos, né, que vieram escravizados e dos europeus, né? Então, a gente vai ter aí uma gama de interferências no histórico aí da saúde no Brasil, né? Porque eles vieram de outros lugares, de outros países completamente diferentes, eles vão trazer doenças que ainda não existiam aqui. Os daqui vão transmitir doenças que lá não existiam, né? Que vão ser levadas para lá. Então a gente vai ver uma grande saladinha aí de doenças, né? Que apareceram a partir desse período, tá? E esse momento também foi um momento aí de grande dedicação dos cientistas, né, da época, para conseguir entender o que estava acontecendo, né? E aí então vamos ter a fundação de vários institutos de pesquisa e ciência, alguns deles que estão até hoje ativos, né? Temos aí o Instituto Butantan, que a gente tanto ouviu falar nessa pandemia. Temos Manguinhos, Fiocruz, né? Esses são as imagens deles, né? O Castelo de Fiocruz, Castelo de Manguinhos, né? E o Instituto Butantan. São os principais, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos personagens mais importantes da medicina brasileira, tá? A gente tem ali Adolfo Lutz, né? Ele foi um importante pesquisador da leishmaniose, da febre amarela, da esquistossomose, da malária, tá? Temos Vital Brasil, também foi uma pessoa muito importante, ele pesquisou a peste bubônica, a varíola e a febre amarela também, tá? Vários deles, né, se dedicaram a estudar a febre amarela, né?
Oswaldo Cruz foi, se não, uma das figuras mais importantes dessa época, né? Ele que implantou, né, que conseguiu a vacinação obrigatória para varíola e para febre amarela, né? Foi um salvador da pátria, né? Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, por isso a doença tem esse nome, que é por conta dele, ele que descobriu o agente patogênico. Emílio Ribas também se dedicou a estudar a febre amarela, tá? Então a maioria deles aí, vocês podem perceber que eram doenças aí de regiões tropicais, né? De mosquito e doença de Chagas, que era do afeta o coração, né? Vamos falar também um pouquinho da saúde no Brasil, as mulheres, fazer o adendo, né, das mulheres na medicina, na ciência, tá? A primeira mulher a ter um diploma de médico de medicina, né, brasileira foi Maria Augusta Generoso Estrela, tá? Esses dois exemplos, eles constam no livro de vocês, tá, pessoal? Eu tô fazendo um acréscimo, né? Mas tudo que eu tô falando aqui também consta no livro de vocês podem estar dando uma olhadinha, podem estar dando uma lida lá, tá? Caso precisem, é sempre bom, sempre tem alguma coisa que a gente esquece de falar, então vocês podem ler lá que vai estar bem completinho, tá? E também nós temos a Rita Lobato, né? Que ela teve o primeiro diploma de medicina no Brasil, tá? A Maria Augusta, ela teve o primeiro diploma de medicina, mas ela foi a primeira brasileira. Ela não estudou aqui no Brasil, ela estudou em Nova York, tá? A Rita, ela estudou no Brasil e foi a primeira mulher a conseguir um diploma de medicina no Brasil, tá? Atualmente, nós temos milhares de exemplos de mulheres na ciência, né? De cientistas que estão aí criando e desenvolvendo vários métodos aí para tentar melhorar a nossa vida, né? Temos alguns exemplos aí, a Nadia Ayad, que ela criou um sistema de dessalinização da água. Nós temos a Sayuri, não sei falar ali o sobrenome dela, Magnam Bosco, que ela criou uma embalagem sustentável que substitui o isopor. Nós temos a Carolina Guimarães, que ela, olha que legal, ela criou a sua própria plataforma de ensino, tá? Temos a Georgia Sampaio, que também é um exemplo, né? Ela criou uma forma de diagnosticar a endometriose de maneira fácil, rápida e com menos custo, né? Então aí nós temos grandes cientistas pelo mundo espalhados, né? Que a gente precisa dar mais luz, né? Precisa dar mais atenção, né? Agora a gente vai retomar aquela discussão do início. Vamos falar um pouquinho sobre o SUS. O SUS, ele foi instituído, né, pela Confederação ou pela Constituição Federal de 1988, e ela tinha como finalidade de atender a OMS. O que a OMS dizia? Que saúde é um dever de todos, é um direito de todos e dever do Estado, tá? E principalmente a Constituição Federal, ela vai falar exatamente isso, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá? Cabendo aí à União, aos municípios e aos estados, a elaboração aí, trabalhar em conformidade para a elaboração de políticas públicas e para fornecer, para dar acesso à população a esse serviço que tem que ser universal, tem que ser para todos, tem que ser integral e tem que ser e tem que ter equidade, tá? Essa saúde, esses são os três pilares do SUS, né? A universalidade, a integralidade e a equidade, tá? Igualdade. A saúde tem que ser universal e gratuita, né? Pelo que eu já tinha falado anteriormente, tá?
O SUS, ele é um dos maiores e melhores sistemas de saúde pública que nós temos, tá? Ele faz de uma simples consulta na UBS, que você vai no postinho de saúde ali seu bairro, até transplante de órgãos, curas de tratamento de câncer, tratamento de mamografia, né? Tratamento de pessoa que tem problema de rim, né? Que fica fazendo hemodiálise. Então o SUS ele custeia todos esses tratamentos, tá? Ele também atua em campanhas de vacinação e prevenção, né? Vê o Zé Gotinha lá, é o SUS, tá? E ele atua em conjunto com as vigilâncias, com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental. Dificuldades. Os fatores que dificultam o acesso à saúde. Primeiramente, a renda, né? A renda das pessoas é um fator que dificulta muito o acesso, né, ao sistema único de saúde. Por mais que por mais que tente ser uma coisa acessível a todos, ainda temos muitas dificuldades, né? A disponibilidade dos serviços. Às vezes não tem, gente, não tem como, não fornece, o governo não fornece, né? A distância e o tempo de espera também são fatores que influenciam. Tem gente, a pessoal das comunidades ribeirinhas, eles têm que sair e atravessar rios, atravessar vários lugares até chegar numa UBS para ter um atendimento, né? A estrutura social também é um fator que influencia, né? Pessoas com uma renda mais alta às vezes conseguem, né, melhor do que quem tem renda mais baixa. As crenças também influenciam muito, né? Por exemplo, tem pessoas que não aceitam doações de órgãos, não aceitam doação de sangue, né? As características demográficas também é um fator que influencia, pessoas que vivem em lugares mais altos, pessoas que vivem em lugares mais baixos, né? Essa locomoção. E é bem complicado, a gente ainda precisa melhorar bastante para conseguir atingir uma quantidade maior de pessoas, tá? Uma totalidade, né? A Travassos, em 2006, já dizia que a disponibilidade de serviços e a sua distribuição geográfica, a disponibilidade e a quantidade dos recursos humanos e tecnológicos, os mecanismos de financiamento, o modelo assistencial e a informação sobre o sistema são características da oferta que afetam o acesso. Então, ele falou ali uma série de fatores que contribuem para essas pessoas que dificultam o acesso dessas pessoas ao sistema de saúde. Vezes que você utilizou o SUS e não sabia. Eu tenho certeza que essa vai pegar vocês de surpresa, tá? Algumas pessoas falam assim, vocês vão escutar muito. Eu não preciso do SUS. Eu vou no médico particular. Eu pago, eu tenho dinheiro, né? Pessoa está redondamente enganada, tá? A gente utiliza o SUS o tempo todo. E eu vou mostrar para vocês como que isso no nosso dia a dia, como que isso está tão presente no nosso dia a dia, né? Quando a gente compra um remédio na farmácia, a gente vai lá com o nosso dinheiro, compra um remédio na farmácia. Não tô usando SUS. Errado, tá usando sim, porque os remédios, para eles serem disponibilizados na farmácia, eles precisam da autorização da Anvisa. E a Anvisa é de quem? Do SUS, tá? Quando você toma uma vacina, o Programa Nacional de Imunizações do SUS é quem disponibiliza as vacinas gratuitamente. Quando você sofre um acidente de trânsito, você faz o quê? Liga pro SAMU ou alguém, né, que tá passando pelo local do acidente de trânsito vai fazer o quê? Vai ligar para o SAMU. O SAMU é financiado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o quê? SUS.
Quando você se alimenta em um restaurante. Prof, mas não tem nada a ver, tô comendo no restaurante, o que tem a ver com o SUS isso daí? Os restaurantes precisam da autorização da vigilância sanitária. A autorização da vigilância sanitária de quem? Do SUS. Quando você toma água, o que tem a ver? A água também é fiscalizada pela vigilância sanitária. E a vigilância sanitária de quem? Do SUS. Quando você precisa de um tratamento ou um transplante de órgãos, né? Uma transfusão de sangue, o SUS oferece o diagnóstico e o tratamento gratuito para o câncer, para a tuberculose, para transplante de órgãos, para transfusão de sangue, tá? Todas essas coisas que eu falei, a fonte é o JUS Brasil. Se vocês quiserem tá dando uma pesquisada lá, tem bastante informação bacana para vocês também. Pessoal, essa é uma pequena dinâmica que eu vou fazer com vocês, tá? Vocês vão olhar a imagem. Pensa que você nunca usou o SUS? Será que você nunca usou o SUS? Então você vai ver esse bingo do SUS, vai ler e vai ver quais dessas suposições você já precisou, você já fez o uso, né? Ali tá falando assim, ó, já comeu em restaurante. Você já comeu em restaurante? Sim. Então você marca isso no bingo. Tem saneamento básico? Você tem saneamento onde você mora? Sim. Então marca no bingo, tá? Cartela cheia vai ganhar 10. Mentira, a gente tá brincando. Mas vocês vão fazer aí essa atividadezinha que eu vou deixar para vocês depois, tá? Vão ler o artigo que eu disponibilizei e vocês vão responder aquela perguntinha do começo para mim, tá? Eu quero saber de vocês qual é a visão de vocês, o que seria, como vocês imaginam que seria, né? Esse momento atual nosso que a gente está passando aí de pandemia, se a gente não tivesse o SUS, tá? Vocês vão ler lá o artigo do Drauzio Varela, vão responder essa pergunta e depois vocês vão fazer ali, ó, o bingo do SUS, tá? Vão falar pra mim o que vocês já precisaram, o que vocês já fizeram, tá? Se vocês já usaram uma ambulância, se você já tomou todas as suas vacinas, se já tem água tratada dentro de casa, se você já precisou de alguma transfusão de sangue, se você já escutou falar sobre a imunização no atendimento médico, né? Porque também a divulgação, essas campanhas de vacinação e de imunização também é o SUS que promove, tá? Então vocês vão pensar um pouquinho sobre isso daí e vão me responder. E, gente, por favor, vamos defender o SUS, tá? O SUS não é aquilo que a mídia compra, que a mídia diz que, tá super lotado. Não, gente, isso aí tá lotado? Tá, mas é direito garantido, gente. SUS é nosso. Direito garantido não se compra e nem se vende. Vamos defender o SUS, tá? Vamos pensar coletivo, pensar no outro, pensar na nossa família, no nosso amigo, tá? E vamos defender o SUS. É isso que eu queria deixar para vocês hoje, pessoal. Até mais, nos vemos nas próximas aulas, tá? Até mais.